Fala pessoal, tudo bem? Eu sou André Sem Fronteiras e esse vídeo de hoje é um dos meus quadros prediletos, porque é um quadro que simplesmente mostra que eu realmente não sou ninguém, mas que graças a Deus eu tenho boas referências. Então nesse quadro, os meus mestres, eu procuro apresentar as fontes de onde eu bebo, porque como diria o poeta William Blake, as cisternas contêm, mas as fontes transbordam. E se a gente deseja beber água pura de fato, a gente tem que ir até a fonte. E eu tô vindo trazer para vocês as fontes de onde eu bebo, para que vocês também possam beber desse conhecimento. E hoje eu vou falar sobre Sêneca, um filósofo estoico. Mas antes de falar sobre ele, eu gostaria de pedir que, se você acompanha o meu trabalho, se você tem interesse pelo meu conteúdo, se inscreve aqui no canal e liga o sininho para que a gente possa continuar trocando. Lúcio Anel Sêneca nasceu na mesma época de Jesus, nasceu 4 anos antes do que Jesus apenas, e ele nasceu dentro do Império Romano. Ele foi um escritor, um dramaturgo, um político e um filósofo romano. E cara, a vida dele foi cheia de altos e baixos. Ele chegou a ser conselheiro do imperador, chegou a ser um homem extremamente rico e também foi condenado ao exílio e viveu em extrema privação material. Viveu 1 década sem ter praticamente nada, senão a roupa do próprio corpo. E o mesmo imperador do qual ele foi conselheiro foi o mesmo imperador que condenou ele à morte por suicídio, Nero. E é muito interessante que ele aceitou o suicídio dele com absoluta tranquilidade, com absoluta natureza. E enquanto ele cortava os pulsos e esperava a própria morte, ele continuou dando ensinamentos e instruções para os seus alunos e morreu super tranquilamente. Quantas pessoas teriam a coragem e a dignidade para morrer assim? Eu não. E Sêneca foi um dos expositores da filosofia estoica. A filosofia estoica tinha como premissas a aceitação do próprio destino, viver pelas virtudes e segundo a natureza, vivendo uma vida modesta e tendo clara consciência do que diz respeito a nós mesmos e que não diz respeito a gente. E Sêneca dizia que boa parte do sofrimento humano vem da decorrência da gente colocar a nossa energia em busca de prazeres efêmeros, enquanto a gente se esquece das nossas virtudes. Ele dizia que a tranquilidade e a felicidade são resultado de uma vida afastada dos prazeres, do poder, das riquezas, da ostentação e dos males em geral, e que deve-se praticar a virtude em detrimento dos prazeres para poder viver uma vida feliz. E dizia que as propriedades do vício são muitas, mas o seu resultado é um só: aborrecer-se consigo mesmo. E ele dizia que, colocando o prazer acima de tudo, o homem descuida em primeiro lugar da própria liberdade, porque prazer libertino não se compra, a ele se é vendido. E que não é correto chamar alguém de sábio aquele que é escravizado por qualquer coisa, ainda mais pelos desejos. E que enquanto o prazer excessivo prejudica, você não deve temer nenhum excesso na virtude, porque a virtude por si só é o justo meio, é o equilíbrio. Então que a gente deve sempre colocar a virtude na frente do prazer, e que o prazer até pode seguir a virtude, mas sendo uma consequência e nunca uma causa. E que os prazeres até podem nos levar a alguma concessão de vez em quando, mas jamais nos devem nos impor nada. E aqueles que colocam o prazer acima de tudo, nem mesmo o prazer conseguem usufruir de fato. Porque se você não alcança o prazer, você sofre. E se você se entrega completamente a ele, ou seja, vive uma vida de excessos, você acaba perdendo o gosto pelo próprio objeto que te daria satisfação. Por exemplo, alguém que é viciado em chocolate ou viciado em comer. Cara, se aquela pessoa ela come até não aguentar mais, ela perde o gosto pela própria comida que está comendo, deixa de aproveitar e acaba se sentindo mal consigo mesmo. Agora, se essa mesma pessoa que é viciada em chocolate vai lá, coloca o autocontrole, a temperança acima do prazer e do desejo dela e no final do dia usufrui de um tabletezinho de chocolate, ela vai, além de poder usufruir com mais gosto e prazer, vai se sentir ainda bem consigo mesma por ter colocado a virtude acima do prazer. E a virtude, ela avalia o prazer antes de aceitar ele. E mesmo quando ela colhe o prazer, ela colhe de forma moderada, virtuosa. Os prazeres dos sábios são moderados. Mas eles também
não condenam o prazer, eles condenam o prazer acima da virtude. Só que se o prazer vem em decorrência da virtude, você pode usufruir dele tranquilamente. Sêneca dizia, não é porque deleita que agrada, mas se agrada, então deleita. E embora ele fosse um homem de contemplação, ele também era um homem de ação. Eu vou ler aqui um trechinho de um ensinamento dele que me tocou profundamente e espero que também toque você. Costumamos dizer que o bem supremo consiste em viver de acordo com a natureza. A natureza gerou-nos tanto para a contemplação quanto para a ação. E com certeza fica mais seguro e respeitado pelos inimigos quem se rende com as armas na mão. Se o destino prevalece e impede a faculdade de agir, não fuja logo dando as costas desarmadas, como se houvesse algum lugar onde pudesse se esconder do próprio destino. Ainda que com as mãos cortadas, permanece em pé no combate e ajuda os teus companheiros. Não pode ser militar? Busca a função pública. Perdeste os teus deveres públicos? Cumpre-o de homem. Nunca é inútil o trabalho de um bom cidadão. E ele fala sobre a aceitação do destino, né? Aceitar o que o destino traz pra gente, tendo consciência de que só nos cabe a escolha, só nos cabe a virtude. Não nos cabe controlar o contexto macroeconômico, as políticas que estão para além do nosso poder. E que a infelicidade vem da gente depositar os nossos recursos naquilo que não depende de nós, como são essas questões, enquanto a gente negligencia aquilo que depende de nós, que são as nossas respostas perante as questões trazidas do mundo. E ele fala o seguinte: o sábio caminha com confiança e não teme o destino, ao qual não fará nenhuma concessão. Não teme perder tudo o que tem e até a si próprio. Tem consciência de que a vida é algo que lhe foi dado de empréstimo. E por isso, sujeita à restituição. Todos nós vamos ter que devolver a vida que nos foi dada um dia. E que ele faz isso sem tristeza quando é reclamada. E quando coagido a devolver a vida, não se queixa da sorte e diz: obrigado pelo que tive e utilizei. Devolvo-te tudo. Se a natureza reclama suas dádivas, já que foi ela primeiro quem nos deu, eu diria: recebe esta alma melhor do que quando a concedeste. Retornar-se de onde se veio, qual o problema disso? Mal vive aquele que não sabe morrer bem. Aquele que teme a morte não fará nada com dignidade. E ele fala que as tragédias, as perdas, a pobreza, os infortúnios, nada disso é novidade. Nós sabíamos muito bem onde nós estávamos nos metendo quando nós decidimos nascer. Eu gostaria de indicar uma obra que trata sobre Sêneca, que é chamada Da Tranquilidade da Alma. Esse livro não foi escrito por ele, mas reúne 3 tratados morais escritos por Sêneca, que ele fala sobre a felicidade, fala sobre a vida retirada e fala sobre a tranquilidade da alma. Eu vou deixar aqui o nome da obra na descrição e, cara, vale muito a pena. É um livro muito pequenininho e que transforma vidas. Essa foi a indicação dessa semana, mas eu gostaria de pedir para que você também me indicasse e deixasse nos comentários outros mestres com os quais você aprendeu muito e que também podem me ensinar. Vida longa aos mestres!